Hoje eu vim fazer um desabafo e uma análise sobre o momento político, cultural e tecnológico em que a gente está vivendo. Tecnológico porque a tua preferência e o teu tempo vale dinheiro. Então, tem pessoas que vão falar o que você quer ouvir para poder ganhar a tua audiência e ganhar dinheiro com isso. Cultural porque tem um esvaziamento de conteúdo perigoso. Gente que nunca estudou tá falando sobre saúde, gente que nunca estudou tá falando sobre política, gente que nunca estudou tá falando sobre... Não tem problema pessoas comuns falarem. O problema é que quem tem que ser ouvido não tá sendo ouvido. Desabafo. Pessoas próximas de mim me adoram, né? Falam que me admiram. E eu fiz jornalismo e queria mais, fui fazer sociologia, sou mestre em gestão urbana. E as pessoas não perguntam a minha opinião. E me mandam um vídeo de gente que não sabe de nada falando sobre política. Análise política, esse vídeo continua no YouTube. Análise política tem conceitos muito básicos, que é importante a gente saber. Que na sociologia a gente estuda estatística, história, teoria política, cultura, análise do comportamento coletivo. Então, por mais que você pense que as coisas mudam muito rápido, então eu, Thalita, posso não saber nome de algumas pessoas específicas, mas a estrutura da sociedade é basicamente a mesma. Então a gente consegue fazer uma análise profunda, identificando algumas peças ali, porque a realidade, desde que o Estado surgiu, a política, e a gente tem, por exemplo, os partidos políticos, importa qual é o partido, porque estatisticamente a gente consegue identificar nas últimas votações, entre os vereadores, na votação que os deputados fazem, a votação que os senadores fazem, como que os partidos se comportam. Então, a gente tem isso já tabulado. Então, a gente tem esses dados. Então, a gente consegue saber quais são os partidos políticos que provam na prática, não no discurso, que se importam mais com a população. Então, os partidos de massa, os partidos mais à esquerda, os partidos que escutam a população, que escutam a sua base, ou seja, o partido que não tem um dono, né? Não é um político, que a gente chama partido de quadro. Não é um político que criou um partido, porque ele não estava afim de escutar os colegas do partido. É o partido que veio de um grupo de pessoas, de um povo, de uma comunidade, de um grupo de trabalhadores, que seja, e esse partido foi delegando representantes. Os partidos de massa são partidos mais fiéis àquilo que o coletivo deseja. Então, quando a gente fala ali de análise de esquerda e direita na atualidade, o que a gente consegue provar? A gente consegue provar que os partidos mais à esquerda, os partidos de massa, eles são mais fiéis àquilo que eles estão prometendo. Entende? Então, se eles estão prometendo que vão garantir e lutar pela educação, você vê na prática, na votação deles, que eles fazem isso. Tá? E quando eles não fazem, eles podem, inclusive, ser expulsos do partido. Os partidos de quadros, os partidos criados por políticos, de gente que já estava na situação, a estatística prova que eles são menos fiéis, né? E que há um discurso de que a pessoa fala, o político fala aquilo que o eleitor quer ouvir, mas na votação entre os vereadores, na votação entre os deputados, senadores, deputados federais, eles fazem outra coisa. Isso a gente pode provar. Então, quando eu, Thalita, licenciada em sociologia, mestre em gestão urbana, que estudei planejamento nacional do país, né? E que analiso, e não sou eu, Thalita, eu que estudei aquilo que outros cientistas também provaram, através da análise de dados, de números, de casos que aconteceram e que acontecem, a gente pode afirmar. Mas as pessoas, inclusive da minha família, as pessoas que convivem comigo desde que eu sou criança, que me viram estudando, e que me vêm estudando e preparando material para a universidade e escrevendo livro, essas pessoas descaradamente mandam um vídeo para mim de gente que não tem nada para falar, falando coisas como se aquilo fosse uma verdade. Então, claro, contexto em que as verdades, entre aspas, aquilo que as pessoas acreditam que é verdade, estão sendo construídos a partir de mensagens do WhatsApp de gente que parece que fala bonito.
Então, o cara que fala bonito e fala aquilo que o outro quer ouvir, não significa que ele tem fundamento. Então, as pessoas não estão procurando a base, né? E eu já falei isso em outro vídeo aqui, sobre o Baudrillard, sobre como que a gente cria uma verdade. Se os caras derrubam a ciência e derrubam a base das informações, ou seja, eu tenho uma realidade, dados estatísticos que provam uma informação. Se as pessoas aceitam informações sem prova, elas aceitam qualquer coisa. No caso específico aqui de Curitiba, a gente está tendo que votar hoje entre uma negacionista. Ah, mas ela não é contra a vacina, ela era só contra a vacina em teste. Meu Deus, mas estatisticamente a ciência do planeta provou que aquele era o único caminho possível. Entende? Ah, mas não tem mais. Entende? Porque a ciência tem método. A ciência tem um passo a passo, tem um coletivo universal que faz um caminho matemático. 1 mais 1 é 2, não tem como ser diferente. Então não tem vírgula para alguns temas. A Terra é redonda, não tem vírgula, mas não tem. Vírus é vírus, bactéria é bactéria, não tem vírgula, não tem meio termo. Então a gente tá tendo que escolher entre uma negacionista. Ah, mas ela fala. Ela fala, assim como muitos outros políticos falam coisas boas, mas e daí, quando a gente vê, a gente chama de outsiders. Outsiders é quem não tá na política, entre aspas, e não tem os padrinhos, talvez não tenha um rabo preso, igual político que já tá há muito tempo na política teria. Então as pessoas mais inocentes, né, no sentido de que faz sentido, puro, né? Eu também tenho essa inocência, né? Eu tendo a acreditar que, poxa vida, vamos acreditar que alguém vai ter a ideia aí. Mas, na prática, o que a gente vê? Essa pessoa cresce com padrinhos. Quais são os padrinhos que fizeram essa Cristina crescer? Quais são a intenção dessas pessoas? O que esse coletivo e esse grupo tem feito já na prática? São empresas que estão financiando campanhas que têm objetivos específicos de, na prática, tirar direitos das pessoas para que o Estado não custeie, não gaste tanto com saúde, com escola e cada um se vire. Isso é o liberalismo econômico, entende? E eu posso provar, entende? Mas ninguém quer escutar a professora Thalita, quer escutar a contadora fulana de tal, que faz um monte de vídeo com aquelas imagens sensacionalistas, que tem aquele discurso que chama atenção e que grita e que fala que o povo, que os fulano, que o comunismo, entende? Essas pessoas que estão sendo ouvidas, né? Quem fala o que o povo quer ouvir. Agora, se eu falo, gente, não tem perigo de comunismo, pessoal, se acalmem, né? O Lula governou milhões de anos aí, né? Vários mandatos e não fez nada disso. E daí os caras reproduzem, e é triste de ver que os caras reproduzem esses discursos absurdos de medo de comunismo, de fechar a igreja, de perseguir gente. Isso nunca aconteceu, pelo contrário, né? O cara apoiou e apoia, né, a liberdade religiosa e tal. E é o inverso, é essa galera aí que tá querendo que os outros não tenham oportunidade de ter a liberdade, né? E tô tendo que escolher entre essa mulher e um grupo, porque não é um candidato, é um grupo de pessoas que defendem o interesse do empresário. Então eu tô entre o interesse do empresário, e eu provo, né? Porque tem aqueles que falam aquilo que o povo quer ouvir. Basta você ver a última apresentação eleitoral que eles fizeram, eles não falam de proposta nenhuma, eles falam da história de Curitiba. Tipo assim, eu quero governar Curitiba, Curitiba vai continuar sendo Curitiba e eu vou continuar defendendo os interesses do meu grupo. É isso. Um cara defende o interesse do grupo dele, ele é filho, os 2 sobrenomes dele são 2 grandes empresas de Curitiba e todo mundo acha isso lindo, porque eu me espelho nos empresários, né? E uma outra aí que é mais do mesmo, da galera dos empresários. Thalita, mas o que tem contra os empresários? Olha, estatisticamente, essa galera defende o interesse do patrão e faz contrato com gente multimilionária para ganhar mais dinheiro em contrato. Não é gente que tá preocupado em diminuir de verdade o problema das creches, porque os problemas, né? E eu posso provar, porque quando a gente analisa os dados estatísticos dos cargos e dos políticos, dos partidos de massa, eles estatisticamente fizeram e fazem mais pelo povo,
entende? Então, é muito triste ver que porque eu não paro pra fazer esse vídeo. Então eu tenho que fazer a meia-culpa, porque eu não paro pra falar o que as pessoas querem ouvir, né, eu não paro pra fazer sensacionalismo e fazer manchete, e a menina para, né. Mas por quê? Porque eu não quero induzir o raciocínio das pessoas, e se as pessoas querem. Então, as pessoas vão eu não vou dizer mentiras e ficar apelando para que eu seja ouvida, né. Então, como diz o eh, como dizem as análises, né, lamentavelmente a gente tem uma democracia que não é uma democracia, que é um governo de que tem mais poder, e o pobre, ele não se identifica como pobre. Então o pobre, ele não percebe que tá sendo induzido, né, tá sendo induzido, então eu acho que aquela fulana me representa, né, as pessoas estão cada vez com menos direitos, e acreditando em conto da carochinha lá de que o comunismo, né, como se houvesse, risco de, eh, perseguição, ditadura, porque as pessoas associam o comunismo a isso, né, e pelo contrário, a gente vê as pessoas que são chamadas de comunistas são pessoas que defendem o pobre, que defendem os direitos sociais, a educação, o acesso à educação gratuita, à saúde, a medicamentos, os direitos humanos, né? Então, se ser comunista é defender os direitos humanos, acho que, né? E é triste ter que conversar sobre isso, porque, né? Eu já falei várias vezes aqui, o Estado liberal social, ambos são democráticos, ambos defendem as liberdades individuais, um acredita mais no desenvolvimento a partir da economia, que seria mais a direita, e o outro defende o desenvolvimento a partir da base, que seria a esquerda. Mas estatisticamente a gente vê que no caso do Brasil, o projeto de Estado que foca na base funciona melhor, e a ciência prova isso. Por isso que raramente você vai achar um pesquisador, um cientista que defende um projeto diferente, entende? É por isso que falam que a gente doutrina e tal. E era isso, desabafo longo, não sei quem vai escutar até o final, mas a parte triste eu vou deixar o link do meu currículo Lattes aqui, um monte de gente falando um monte de abobrinha e são escutadas, né? E daí a minha análise, ela é escutada, não é escutada, não é do interesse das pessoas que dizem que me apoiam, que me valorizam, né? Então é difícil, né? O que faz com que essas pessoas acreditem? Eu posso falar sobre isso no próximo vídeo. O que faz com que os meus familiares acreditem mais na fulaninha do que em mim? Mesmo eles acompanhando a minha trajetória, mesmo eles sabendo que eu sou uma pessoa séria, mesmo eles sabendo que eu luto para ter uma coerência entre vida e prática, né? Aquilo que eu defendo, aquilo que eu acredito. Claro, não tem relação uma coisa com a outra, porque o discurso científico, ele não tem relação com a vida do pesquisador, mas eu busco como pessoa, né? Então, pensaria eu que teria, pelo menos as pessoas que convivem comigo, elas poderiam falar, nossa, a Thalita procura a verdade, né? Ela procura, ela não tem medo de voltar atrás, e é verdade, quando eu identifico alguma coisa, eu volto atrás, né? Por exemplo, eu reconheço que eu não queria votar no Alckmin, porque do PSDB, a gente, historicamente, muita coisa deveria ser diferente em todo o programa do governo do Lula, e a gente explica por que a gente fez essa escolha, a gente lamenta, né, ter que fazer algumas escolhas, mas a gente reconhece e justifica ali, né, por um projeto de Estado que a gente defende, e a gente abre mão, então igual agora, né, eu abri mão de um projeto de Estado lindo que eu defendo, para que o Alckmin, junto com o Lula, então PSDB junto com o PT seria abrir mão já de algumas coisas, assim como agora eu voto no Eduardo, aqui em Curitiba, que para mim é um absurdo ter que fazer isso, porque o cara governa para os contratos dos empresários lá, diminui direitos, terceiriza, privatiza, sucateia, porque o problema não é só que o cara privatiza e terceiriza, mas o cara paga menos, oferece um serviço de menor qualidade, paga menos para os trabalhadores e mais dinheiro para quem tá fazendo os contratos. É uma coisa assim violenta, escancarada, e eu vou ter que votar num cara desse
para não ter que votar numa mulher que também privatizaria, que também, né, da mesma galera. Por isso que os próprios apoiadores ficam confusos, né? Mas uma mulher que se mostra aí negacionista e tem um discurso que o anti-ciência é uma coisa assim assustadora, porque daí você pensa, se a pessoa tem coragem de falar alguns absurdos, não é anti-ciência só no campo da vacina, mas no campo da proteção dos direitos, da questão da segurança pública, da questão da vulnerabilidade das famílias. Se a pessoa tem coragem de falar alguns absurdos, que eu não vou me ater aqui agora, o que mais que essa pessoa tem coragem de fazer, né? Teria coragem de, enfim, fazer medidas autoritárias, violentas e ainda defendendo como se estivessem corretas, né? Então, para você que me escutou até aqui, se alguém fez isso, dá um comentário, um joinha para eu ficar sabendo. Poxa vida, que a gente queira saber quem é que tá falando com a gente. Quem é a Thalita que tá falando comigo agora? Quem é a fulana de tal que tá me dizendo um monte de verdade aqui? Da onde que ela tirou essas informações que ela tá me trazendo? É o mínimo que a gente pede para as pessoas hoje. O mínimo que você saiba de onde que tá vindo essa informação e que você tenha a possibilidade e capacidade de checar essas informações. Porque isso a gente tem hoje na era digital, você tem como saber qual é o artigo, qual é o estudo, quais são os números. E tudo aquilo que eu falei você pode verificar. Partido de massas, partido de quadros, estatisticamente a votação por partido, por instância. Então não é porque a Thalita tá falando, mas é porque tem todo um repertório, todo um monte de gente e de pesquisador sério, de análise de dados que comprova essas coisas que a gente tá falando, né? Mas a gente segue com seriedade e acreditando que apesar de toda essa desinformação, né? Senão eu não estaria aqui falando. Uma ou duas ou três ou quatro ou cinco pessoas podem buscar no seu dia a dia, apesar da macropolítica, né? No seu dia a dia viver as verdades com consciência do que tá fazendo e com consciência do que, quais são as fontes daquilo que você tá pesquisando para trazer pro seu dia, pra sua vida. E para quem tá sofrendo junto, não vamos desistir.